Boa noite, amados, queridos irmãos. Hoje mais tarde um pouco, né? Deixando aqui uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, né? Na hora da novela, na hora do jornal, né? Quem faz uma live nessa hora, né? Mas quando Deus quer falar, Ele não escolhe hora, não escolhe momento. Ele fala contigo a hora que Ele quer, a hora que Ele acha que é necessário. E hoje Deus escolheu esse momento para nós entrarmos na presença dEle. Vou deixar essa live aqui e quem quiser ver depois, que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Amém? Eu queria aqui ler uma palavra para nós meditarmos nessa noite, que se encontra no livro de Lucas 22, 31, 34, que começa assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma também teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você me negue que me conheces. Amém? Meu irmão, essa passagem é uma passagem muito dura, uma passagem muito conhecida. Todos nós sabemos o final dela. Todos nós sabemos que quando Pedro prometeu aqui que não negaria Cristo, ele não estava mentindo. Com certeza ele falou do coração dele. Ele falou aquilo que ele estava sentindo. Interessante que você vai ver que muitas pessoas, as pessoas te falam que te amam, que gostam de você. São momentos que a pessoa está vivendo na sua vida. E naquele momento, Pedro, com certeza, ele estava falando a verdade, aquilo que estava no seu coração. Mas a palavra também diz que enganoso é o coração do homem, quem pode conhecê-lo? Então Pedro, naquele momento, ele falava a verdade. Com certeza, naquele momento ali, é o que ele queria fazer. Ele queria ir com Cristo até a morte. Ele queria, sem medo, ir até a morte com Cristo. Mas o interessante é que às vezes não é isso que acontece. Na prática, muitas vezes, nós achamos que vamos fazer algo e fazemos algo totalmente diferente. E como diz Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não posso fazer, isso sim eu faço. E o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é pecador. O ser humano, ele é medroso. O ser humano tem paixões no corpo dele. E naquele momento ali, Jesus conhecia Pedro. Você vê que Jesus, ao mesmo tempo que ele estava para ser morto, Jesus sabia o que acontecia com ele. Mas mesmo assim, ele estava preocupado com a conversão de Pedro. Ele fala assim: Pedro, Simão, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu intercedi. Então ele estava preocupado com Pedro, mesmo no momento mais difícil de sua vida. Jesus estava preocupado com ele naquele momento mais difícil, onde ele sabia que o extremo sofrimento ia chegar até ele. E ele estava preocupado. E o nosso Deus, ele é assim. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa comigo. Deus, ele não se esquece de ninguém aqui na terra. Se engana-se você que Deus quer o mal de alguém. Pelo contrário, ele quer que todos nós venhamos a se salvar. E ele avisou a Pedro: Pedro, Pedro, quando você se converteres, converta também e confirme seus irmãos. E aí quando ele disse: Jesus, eu vou contigo até a morte. E ele disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Uma passagem dura, mas às vezes ele não falou aquilo por mal. E aqui você vai ver no livro também de João, no versículo 54, do capítulo 22. Então prenderam e o levaram e puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E com uma certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, e outro afirmando, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei do que dizes. E logo estando ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens detiam Jesus e zombavam dele, o ferindo. Então, meu irmão, eu creio no coração das pessoas. Um ser humano, quando ele fala que te ama, Pai do Senhor, Sandra, o ser humano, quando ele fala que ele quer o seu bem, ele não está mentindo. Ele está falando do coração, Pedro, do coração. E Pedro também, dessa mesma maneira, quando ele falou com Cristo, que ele ia até o inferno com Cristo, ele também estava falando a verdade.
Interessante que você vê que Jesus, ele conhece o nosso íntimo, ele nos conhece, e muitas vezes nós achamos que vamos fazer algo de bom e não conseguimos fazer, porque nós somos fracos, nós somos falhos. Olha só essa passagem: entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita e vestido com uma roupa comprida e branca. Ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais Jesus o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Não está aqui. Eis que aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis com ele. E vos disse. Olha só, meu irmão, como é que Jesus, ele te conhece o coração. Ele sabia que Pedro estava chateado. Ele sabia que Pedro tinha negado. Ele sabia que ele tinha avisado Pedro. Mas, porém, ele manda avisar os discípulos e a Pedro. Jesus, ele conhece seu íntimo. Muitas vezes a pessoa fala que te ama. Muitas vezes a pessoa fala que te quer bem. Mas quando chega no momento onde é a vida dela e a sua vida, ela protege a vida dela. É natural. É uma defesa do ser humano. O único que você vê dar a vida pelos seus filhos é o pai e a mãe, às vezes um irmão. Mas a maioria das vezes as pessoas não querem te fazer mal e acaba te fazendo. Às vezes a pessoa, ela por proteção, ela acaba te fazendo mal, não estou justificando. E no caso de Pedro aqui, ele achou que ele poderia seguir Jesus até a morte. Mas não seguiu. Ele achou que ele poderia estar com Cristo até a morte. Mas não estava. E quantas vezes, quantos amigos nós tivemos, quantas pessoas entraram em nossas vidas e nós conhecemos e nós nos apaixonamos não como homem e mulher, mas como amizade bem verdadeira. E aquela pessoa é tão importante para a gente, mas chega um tempo, essa pessoa se afasta, vai para uma cidade distante, ou essa pessoa se afasta de você e você já não sente mais a mesma coisa. Enganoso é o coração do homem. E não podemos cobrar das pessoas aquilo que nós sentimos por ela. Não podemos cobrar da pessoa aquilo que nós temos dentro de nós. Às vezes nós amamos e não somos amados. Porque o amor verdadeiro, ele não pede nada em troca. Porque o verdadeiro amor é o amor ágape, o amor de Cristo sobre nós, que não pede nada em troca. Nós vivemos hoje o tempo da graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos essa graça. Nós não merecemos esse amor, porque nós somos pecadores. A palavra diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos de tanto pecado que nós temos. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não perguntou a nenhum de nós se nós quisermos que ele morresse por nós, mas ele simples foi lá e pagou nossos pecados e morreu por nós. Esse é o ágape. É um amor que você só vê muitas vezes de uma mãe para o filho, de um pai para o filho. É um amor incondicional, né? Interessante que você vai ver aqui que esse amor incondicional, olha só, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais a mim do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacentas os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu muito, porque, dito a terceira vez que ama-me, ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Vou traduzir para você. A palavra diz na tradução que quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? A palavra amor incondicional é amor ágape. É um amor incondicional. Mas a palavra gosto se chama kaléu. Então ele disse: Senhor, eu kaléu, eu gosto de você, mas eu não dou minha vida por ti. E ele perguntou por 3 vezes. Na terceira vez ele entristeceu, porque era a terceira vez. E na lei judaica, a primeira, segunda e terceira vez é o limite de qualquer coisa para os judeus. E ele falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus sabe que em certo momento você não vai dar a vida por ele. Em certo momento, às vezes nós juramos, e quantas vezes era para nós não cairmos no pecado, e nós caímos no mesmo pecado. Não quer dizer que você não ama Cristo, não quer dizer que você não se converteu. Às vezes você cai no mesmo erro, não quer dizer que você não aprendeu, mas quer dizer que você é um ser humano falho como todo mundo. Quantas vezes uma pessoa jura te fazer o bem, e quando você vê ela te fez o mal, você perdoa ela a si mesmo, como assim o Senhor perdoou. Às vezes nós queremos fazer o certo, e quando vemos já fazemos o errado. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Ele sabe tudo. Ele sabe o que esperar de ti.
Ele sabe que muitas vezes você está tentando, mas muitas vezes não consegue. Mas um dia vai conseguir em nome de Jesus. E é por isso que eu digo, meu irmão, que nós temos que orar por aqueles que nós amamos. Nós temos que buscar Jesus por aqueles que nós amamos. Inclusive por nós mesmos. Porque nós também somos falhos. Nunca podemos dizer aquele ou aquela está perdido. Ou aquele ou aquela já foi. Não, não podemos dizer isso. Porque o Senhor Jesus, se por ele diz na palavra dele, não se perderia nenhum. Todos se salvariam. Então quem somos nós para julgar quem está com a salvação e quem não está? Quem vai para o inferno e quem não vai? Pelo contrário, enquanto a vida, a esperança. E é por isso que eu oro aqui, em nome de Jesus, para que eu mesmo venha me converter. Porque às vezes eu não sou digno dessa palavra, mas o Senhor sabe todas as coisas, todos os nossos pecados. O Senhor sabe que o nosso coração, ele é verdadeiro. Ninguém peca porque quer, ninguém erra porque quer. Se pudera pelo Espírito viver 24 horas, todos nós seríamos perfeitos. Mas perfeito é só Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida nessa noite, não vou me estender muito, porque não adianta ficar aqui falando, porque o Senhor já falou tudo que ele tinha para falar. E eu creio que o seu coração já encheu da presença dele nessa noite, em nome de Jesus. Eleve seu pensamento a Deus, vamos orar comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, poderoso e maravilhoso, eterno Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por cortar primeiro em mim, Pai. Obrigado, Senhor, por Senhor tocar no meu coração, para que eu pudesse falar do seu amor, Pai, aqui nessa live. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma aqui, Pai. Toma aqui a minha amiga Sandra, meu amigo Vissé, que está aqui assistindo essa live, e tantos mais, Pai, que entraram e saíram, que o Senhor possa, em nome poderoso de Jesus, Pai, entrar no coração de cada um, de cada pessoa, Pai, e dar a ela aquilo que ela necessita, Pai. Pai, tira dela, Pai, aquilo que ela não consegue tirar. Coloca nela aquilo, Pai, que ela não está conseguindo absorver de Ti, Pai, em nome poderoso de Jesus. Ô, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa tocar em cada casa, em cada lar, que o Senhor possa colocar os seus anjos, Pai, em cada canto, de cada casa, de cada pessoa, Pai, não só que vai assistir essa live, mas todos, Pai, que estão nesse Face, os meus vizinhos, Pai, meus netos, meus filhos, a minha esposa, meus amigos que trabalham comigo, Pai, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar o coração da Rogerinha, Pai, que eu sei que o domingo foi duro para ela, Pai querido, Pai amado, eu sei, Pai, que o Senhor pode muito mais, Pai, muitas vezes nós, Pai, limitamos a Tua força, Pai, porque nós às vezes não cremos em Ti, Pai, como deveríamos crer. Oh, Deus, por Deus de glória. Às vezes, Pai, nós não sabemos pedir, e o Senhor intercede com o Espírito Santo, com os gemidos inexprimíveis, Pai, para poder tocar em nosso coração. E nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Então, Pai, nesse momento, eu peço que o Senhor venha completar a oração que sai da minha boca, para que o Senhor complete na vida dos seus filhos, Pai, aquilo que é necessário, Pai. Consola, Pai querido, Pai amado, cada um que perdeu um ente querido, cada um que está sofrendo por essa pandemia, cada um que está sofrendo agora a morte, Pai, do seu parente, a mãe que perdeu o filho, o pai que perdeu a filha, a esposa, Pai. Oh, Deus, poder Deus de glória, essas pessoas que estão sofrendo aí, que perderam os seus parentes naquela favela. Oh, Deus, poder de glória, os que estão em Israel naquela guerra, Pai. Oh, Pai, tantos que estão na linha de frente dessa doença, essa doença que está matando tantos, Pai, que só possa proteger em nome poderoso de Jesus. Toma o governo em suas mãos, Pai, que os nossos governantes saibam governar como convém, sempre, Senhor, apoiando-se em Ti, Pai, porque o Senhor é quem constitui a cada um que está lá em cima. Assim eu oro e entrego a minha vida em suas mãos, e a vida dos meus amigos, a vida dos meus parentes e de todos aqueles, Pai, que eu sei que eu amo e que Tu amas também, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso és Tu, Pai. Deu vontade de chorar, meu irmão. Glória a Deus, deu vontade de chorar. Isso é maravilhoso. Boa noite, Vicéia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que viram essa live. O Senhor é a vida de vocês, tá? Fica na paz do Senhor. Grandes obras o Senhor tem na vida de vocês. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Fica na paz, Sandra. Fica na paz. Vicéia, fica na paz. Todo mundo. Um abraço.